E aí, hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto nos dados de uma pesquisa nova da Ipsos, que investiga quem é que está de verdade satisfeito com a vida amorosa aqui no Brasil. E olha, os resultados podem ser bem surpreendentes. Bom, vamos direto ao que interessa. A grande questão que essa análise busca responder é, afinal, de todas as gerações, de todos os grupos, quem está realmente no topo da satisfação amorosa e sexual no país? Antes de revelar o grupo campeão, vamos focar nesse número, 67%. Esse é o pico de satisfação que a pesquisa encontrou. Guarda bem esse dado. E quem alcançou essa marca? Pois é, não são os mais jovens, nem os mais velhos. A pesquisa aponta que é a geração X, o pessoal nascido ali entre 1965 e 1980. Será que isso tem a ver com uma certa estabilidade na vida? É uma pista interessante que a gente vai explorar. Isso nos leva direto para a nossa primeira parte, o duelo das gerações. Agora a gente vai botar todos os grupos de idade lado a lado para ter uma visão clara de como cada um se encaixa nesse ranking. E olha, esse gráfico aqui conta a história toda. A geração X está lá na frente com 67%. Logo depois vem os milênios, com 61%. Mas o que chama muita atenção é o final da lista. A geração Z, que está começando a vida adulta, com 53%, e os baby boomers, com muito mais experiência, marcando 52%. São fases de vida completamente diferentes, com níveis de satisfação quase idênticos. Bem curioso, né? Certo, então a gente já entendeu a dinâmica entre as gerações por aqui. Mas e o Brasil no cenário mundial? Como o nosso país se posiciona? É aqui que a gente entra no que a pesquisa está chamando de um verdadeiro paradoxo brasileiro. O número geral de satisfação no Brasil, se a gente juntar todo mundo, é de 59%. Esse é o placar nacional. Agora, olha só que reviravolta. Apesar daquela fama toda que o Brasil tem, a conclusão da pesquisa é essa aí, preto no branco. O país tem o menor índice de satisfação amorosa e sexual de toda a América Latina. É um resultado que com certeza desafia muitos estereótipos. E essa tabela aqui deixa o cenário ainda mais claro. O impacto é grande. Dá uma olhada na diferença. Colômbia e Peru lá no topo, com 87% de satisfação. O Chile vem logo atrás, com 86%. E o Brasil fica na lanterna da região, com 59%. É uma diferença de quase 30 pontos percentuais para os primeiros colocados. É muita coisa. E só para a gente ter uma perspectiva ainda maior, vamos olhar para os extremos do mundo. No topo do ranking global, a gente tem Tailândia e Indonésia, com 78%. Já no outro extremo, lá na última posição entre os 29 países pesquisados, está o Japão, com só 33%. Isso mostra como a cultura e outros fatores influenciam nesses sentimentos. Agora, vamos mudar um pouco o foco. A gente falou de idade, de geração, mas tem outro fator que a pesquisa olhou com atenção, o estado civil. Lembra daquela pista sobre a geração X e a possível estabilidade? Pois é, vamos ver como isso se reflete aqui. No Brasil, a diferença é bem nítida. O pessoal que é casado reporta um índice de satisfação de 83%, enquanto para quem é solteiro, esse número fica em 70%. São 13 pontos percentuais a mais para quem está em um casamento. Mas calma que tem mais uma camada nesse paradoxo brasileiro. Mesmo os casados estando mais satisfeitos por aqui, os solteiros brasileiros também se destacam e muito. Esses 70% de satisfação são 20 pontos percentuais acima da média global de solteiros, que é de só 50%. Isso sugere que a experiência de ser solteiro no Brasil tem lá suas vantagens em comparação com outros lugares do mundo. Tá. Para a gente conseguir entender o porquê de todos esses números, a gente precisa dar um passo para trás e entender o que a pesquisa realmente quer dizer com satisfação. Vamos basicamente dissecar esse índice. É o seguinte, o tal do índice de satisfação não é uma pergunta única, de sim ou não. Ele, na verdade, é uma combinação de 3 fatores bem diferentes. O primeiro é o sentimento de ser amado, o segundo é a qualidade do relacionamento com o parceiro e o terceiro, a vida amorosa e sexual em si. Vamos ver o primeiro componente. Quando a pergunta é sobre sentir-se amado, 74% no Brasil dizem que estão satisfeitos. É um número bem positivo, né? Agora, o segundo pilar, o relacionamento com o parceiro. Aqui, o índice sobe ainda mais, vai para 78%. Aliás, esse é o quesito com a maior avaliação entre os brasileiros. E é aqui que o jogo vira e o mistério começa a ser resolvido. Quando se avalia especificamente a vida amorosa e sexual, a satisfação despenca para 59%.
É esse indicador aqui que puxa a média geral do Brasil para baixo e ajuda a explicar por que, apesar de as pessoas se sentirem amadas, o país acaba na última posição da América Latina. Então, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A geração X lidera, talvez por causa da estabilidade que o casamento pode trazer. O Brasil, de um jeito bem paradoxal, fica em último na América Latina, mas a gente viu que isso acontece principalmente por causa da insatisfação com a vida sexual e não pela falta de afeto. E para fechar, os solteiros daqui se destacam positivamente no cenário mundial. Cada dado conta um pedaço dessa história. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Com todas essas contradições, com essa satisfação alta no sentimento de ser amado, mas baixa na vida sexual. O que esses dados realmente nos dizem sobre como são as relações e o amor no Brasil de hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.